Olá, Dissecando MF, hoje falando sobre o vídeo 4, começando então com uma pincelada sobre síndrome nefrótica, que ocorre quando há um aumento exagerado, de forma patológica, da permeabilidade dos glomérulos às proteínas, ocasionando proteinúria maciça. Além da proteinúria, quais são os outros achados marcantes da síndrome? Edema, hipoalbuminemia, lipidúria e hiperlipidemia. A função renal costuma estar relativamente preservada no momento da apresentação da síndrome e geralmente não há oligúria. A hipertensão arterial é um achado variável dependendo do tipo de glomerulopatia, mas não faz parte dos achados que a gente encontra na síndrome. O edema está presente, mas não é aquele edema hipertensivo que a gente vê na síndrome nefrítica. Na verdade, a explicação do edema segue aqueles conceitos de underfilling, overfilling, às vezes uma sobreposição dos dois dependendo do tipo de glomerulopatia, tendendo mais para o underfilling, tendendo mais para o overfilling, e até outros que explicam o edema também existem, mas a gente não vai se ater a essa parte neste momento. Agora especificamente sobre a doença por lesão mínima, que é o nosso caso clínico MF4. Qual a sua importância? É a principal forma de síndrome nefrótica primária em crianças. Com relação ao mecanismo da lesão, ocorre uma perda da barreira de carga, originando então uma proteinúria seletiva. Ocorre albuminúria muitas vezes importante. Com relação à histopatologia, a microscopia óptica observamos uma apresentação normal e na microscopia eletrônica ocorre fusão e apagamento dos processos podocitários. Por isso a gente fala no inglês The Effacement of the Glomerular Podocyte Food Processes. Características marcantes da síndrome: há períodos de remissão de atividade, mas a resposta ao corticoide é excelente. Nós vamos voltar a esse ponto daqui a pouco. Como toda síndrome nefrótica, a doença por lesão mínima está relacionada a manifestações tromboembólicas, mas a trombose da veia renal é rara. Lembrar que das formas idiopáticas de síndrome nefrótica, a trombose da veia renal ocorre de maneira bastante frequente na glomerulonefrite membranosa e na glomerulonefrite membranoproliferativa. A redução da volemia e a hemoconcentração aumentam as chances dessa complicação, que pode evoluir com isquemia e até gangrena do membro inferior. Deve-se ter em mente que a doença por lesão mínima pode estar associada a algumas doenças sistêmicas, mas há uma forte associação entre a doença por lesão mínima e o linfoma de Hodgkin, de forma que uma apresentação com síndrome nefrótica pode ser o primeiro sinal de um linfoma oculto. E outra associação importante da gente ter em mente é que os anti-inflamatórios não esteroidais estão associados a um acometimento renal que pode combinar síndrome nefrótica e doença túbulo-intersticial associada. No caso, só para enfatizar, síndrome nefrótica por lesão mínima, né? É o nosso caso clínico, é essa associação que a gente tem que fazer. Podendo se manifestar, então, a presença do uso dos anti-inflamatórios com uma insuficiência renal oligúrica e proteinúria nefrótica. Os exames complementares costumam apresentar apenas alterações pertinentes à própria síndrome nefrótica, tendo o exame do sedimento urinário um achado de proteinúria, geralmente 3 a 4 cruzes. Pode haver a hematúria microscópica em cerca de 20% dos casos, mas a hematúria macroscópica é rara. Como a gente falou, a bioquímica sérica também pode mostrar uma hipoalbuminemia, relativa aí às perdas urinárias de albumina, mas os níveis de complemento costumam estar normais. Os níveis de IgG podem estar bastante reduzidos, mas os de IgM podem estar aumentados. E o curso clínico da doença por lesão mínima pode, como a gente também já falou, ter duas características básicas, que são os períodos de exacerbação e remissão e uma resposta excelente ao corticoide.
Pelo fato de ser responsável por mais de 85% das causas de síndrome nefrótica nos pacientes com 1 a 8 anos de idade, geralmente não se faz a biópsia. Não há necessidade de biópsia neste grupo etário. O pediatra, então, geralmente inicia diretamente o tratamento com prednisona e espera a resposta, que costuma ser muito boa. A biópsia, então, fica só indicada naqueles poucos casos em que não há resposta e também naqueles poucos casos em que ocorre recidivas frequentes. Então, de novo, a resposta à corticoterapia costuma ser muito boa, sendo que uma minoria, menos de 5% dos pacientes, quando são acompanhados por 20 anos, evoluem para rins em estado terminal. Em crianças, pode até haver a remissão espontânea do quadro. Prednisone, a corticosteroid, is used in the treatment of many inflammatory and autoimmune disorders. Steroids act via cellular and biochemical pathways. There is reduced capillary permeability, which reduces localized swelling, and reduced migration of white blood cells to the inflamed site, which prevents propagation of the inflammatory response. Steroids reduce the production of prostaglandins, leukotrienes, and interleukins, all of which promote inflammation. There are a multitude of side effects associated with long-term use, including muscle wasting, skin thinning, hyperglycemia, and osteoporosis.